Olá, seja bem-vindo. Estamos com mais um programa conversando sobre gestão. Como você lembra, o nosso programa traz assuntos que são de interesse dos gestores ou daqueles futuros gestores das empresas. E o assunto de hoje é um assunto bastante atual e muito importante. Nós vamos falar sobre marketing. E para isso convidamos um especialista no assunto. Nós convidamos para nos falar um pouquinho sobre as várias facetas do marketing, Renato de Almeida Vieira e Silva, que é doutor em comunicação e mestre em comunicação social, tem MBA e pós-graduação em marketing, é graduado em Direito, com especialização em Direito Internacional Público, e consultor, empreendedor e também professor universitário. Renato, muito obrigado pela sua presença, agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui hoje para nos dar uma aula sobre o marketing. Nós temos vários aspectos do marketing, vamos escolher alguns que são mais atuais e que estão mais na linha do dia a dia hoje, né? Vamos começar falando sobre o branding. Branding, que é a gestão e construção da marca, é um desafio hoje para as empresas. Então, a pergunta é, que desafios podemos ter na aplicação do branding nas empresas? Sobretudo, o maior desafio é você manter a longevidade na lembrança na mente do consumidor. Toda a marca, principalmente as mais tradicionais, elas passam por ciclos em que você tem, vamos dizer, uma fase de lançamento, depois de amadurecimento, você tem, vamos dizer, o auge, e é justamente nesse momento que há uma necessidade de rejuvenescer a marca, de forma a mantê-la sempre em evidência, seja a partir da inovação, principalmente com o lançamento de novos produtos, ou o uso intensivo da comunicação, sobretudo ressaltando os aspectos de que valorizam a marca e esses produtos em relação à qualidade, em relação àquilo que ele traz dentro da relação com o consumidor e também com um peso muito importante sobre como essa marca, ela se sobrepõe à concorrência no sentido dos seus atributos, no sentido dos seus benefícios. Então, é necessário que haja um processo não só de construção, mas de manutenção ao longo de décadas, muitas das vezes. Temos um caso emblemático, e me permite repetir, Sim. É o caso do Omo, que já faz mais de 6 décadas e sempre permanece entre as marcas mais lembradas do mercado brasileiro. É verdade, quando se fala em sabão em pó e outros produtos, o Omo é sempre lembrado, né? Philip Kotler, que é um dos papas do marketing, não é? Esteve há pouco tempo no Brasil. E lembramos que ele que lançou um conceito, que é o conceito do marketing 3.0, não é? E segundo esse conceito, o consumidor deixou de comprar simplesmente para satisfazer uma necessidade básica, real, física, digamos assim, e ele começa a adquirir produtos levando em conta o emocional, deixando de lado o racional, não é? E partindo mais para a parte da mente, do coração, do espírito. Então a pergunta é qual a importância do marketing 3.0 para a formulação da estratégia das empresas e nas suas aplicações práticas do dia a dia? O professor Philip Kotler, né, como você bem ressaltou, esteve recentemente no Brasil e destacou o aspecto do valor para o consumidor. Nós estivemos habituados, assim, ao longo de décadas, praticamente uns quase 100 anos, e sempre muito focado no sentido do produto, da produção, do consumo. E nesse momento, a sociedade, de uma maneira geral, principalmente nos mercados mais desenvolvidos, passam por questionamentos, ou seja, o consumir por consumir apenas. E há um sentido maior, que é o sentido social e socioambiental. Então, duas coisas estão caminhando com muito peso, não só na consolidação das marcas, como também na visibilidade e atratividade dos produtos. Temos alguns exemplos aqui no Brasil e outros também no exterior, em que empresas e produtos se baseiam principalmente na construção de valor. Então, se houver um consumidor mais sensível a questões socioambientais e o produto e a marca consigam transmitir que dentro da sua composição
isso de fato se dá com credibilidade e confiança, o consumo por valor se torna mais evidente do que o benefício em si produzido por aquela marca ou pelo produto. Por exemplo, no setor de cosméticos, a questão de testes em animais vem sendo bastante questionada. Tivemos recentemente um caso aqui em São Paulo, né, que houve até invasão, né, de um laboratório, e temos aí um lado ético também envolvido. Então, nós temos hoje alguns questionamentos que fazem já parte de uma parcela substancial da sociedade, que se traduz o quê? Na ideia de valor. E não apenas para suprir um desejo ou necessidade, como era, vamos dizer, numa visão mais tradicional do marketing. A Natura seria um exemplo de uma empresa que usa esse marketing 3.0, porque ela salienta muito a parte da sustentabilidade, os produtos que ela usa que vêm da natureza. Seria um exemplo de... Seria um excelente exemplo. E, inclusive, fiz uma visita à empresa não faz muito tempo e me impressionou o conjunto, quando a gente fala de coerência e credibilidade, isso está espelhado na missão, visão, valores da empresa e que se traduz em termos práticos para todo o processo de relacionamento interno, ou seja, da empresa com seus colaboradores, na construção da própria área de produção e também naquilo que é o tratamento do processo produtivo, onde a própria água ela é reutilizada inúmeras vezes. E quando ela, de fato, não está mais servindo para o processo de produção, ainda assim tem alguma serventia, seja para a lavagem das áreas, vamos dizer, internas, como também a rega dos próprios jardins. Então, no sentido socioambiental, a partir desse pequeno exemplo, eu acho que traduz realmente o espírito da Natura. Então, há uma coerência entre missão, visão, valores e também as questões práticas aplicadas pela empresa. Quer dizer, é um conceito que abrange a empresa como um todo, e não partes da empresa ou produtos da empresa. É uma coisa global. Uma coisa também recente, eu tenho até um case recentemente publicado, um artigo na revista Inteligência Competitiva, que fala justamente sobre a experiência da Natura na França, como uma experiência de internacionalização de uma empresa. E nessa passagem, a Natura, estando na França, e particularmente dentro do ambiente da União Europeia, ela absorve algo que era prática dentro do mercado de cosméticos local, que era a utilização de uma substância que poderia causar algum dano ao organismo humano. Essa experiência técnica e, ao mesmo tempo, vamos dizer, de aprimoramento do produto foi incorporada de maneira que essa substância foi eliminada em todos os produtos, não só aquele que eram exportados para a França, como também toda a linha de produtos da própria Natura. Interessante. A Natura é um bom exemplo, então, desse... Muito bom, inclusive como em termos internacionais. Agora, o Brasil está começando com esse conceito do marketing do 3.0 e no mundo já estamos mais adiantados com isso? Ou o Brasil está na onda, está junto, enfim, qual é a ligação, digamos assim, do que acontece no mundo e do que acontece no Brasil? Estamos um pouco atrasados ou estamos na onda junto com os outros? Na verdade, nós pegamos carona nessa onda como nós estamos interligados com o mundo, porém ainda fica muito restrito às empresas maiores e aquelas empresas que têm uma sintonia maior com o que está acontecendo no mundo e acontecendo também com o mercado interno, com parcela da própria população de consumidores que entende que o conceito de valor, o conceito de responsabilidade social, o conceito de cooperação, onde o próprio consumidor também participa do processo de melhoria dos produtos, ou seja, ele se torna interligado àquilo que a empresa faz, e não somente uma situação de mão única. Quando a empresa produz para satisfazer algo para alguém. Não, o consumidor também dá indicativo. Então, essa sintonia, essa comunicação, ela se torna aos poucos mais evidente. E as empresas que, de fato, conseguirem se antecipar, conseguirem marcar mais pontos nessa escala, não tenho dúvida alguma que elas estarão melhor posicionadas, não só no mercado brasileiro, como também internacional, em caso de uma concorrência mais acirrada. Ok. A globalização, ela tem feito empresas lançarem produtos em escala mundial, isto é, em várias partes e de forma simultânea, não é, em diversos países.
Agora, esse lançamento não é simples assim, não é simplesmente lançar, é preciso levar em conta que existem fatores socioeconômicos diferentes, fatores culturais que são muito diferentes e que podem ser relevantes para o sucesso da estratégia da empresa naquele país, naquele local. Que fatores estratégicos são considerados importantes para uma empresa quando ela vai fazer um lançamento assim em outro país? Quer dizer, numa avaliação preliminar, o que ela leva em conta? Dentro dos meus estudos acadêmicos, eu dediquei boa parte do tempo a investigar questões ligadas entre comunicação e cultura. O conhecimento das culturas locais, do meio ambiente, da estrutura, ou seja, todos os aspectos que compõem aquele mercado são extremamente importantes. É possível se fazer uma exportação direta de um produto acabado em que tenha, vamos dizer, sua base aqui no Brasil e ser exportado para um outro país sem ter grandes mudanças. Isso é um processo possível. Porém, nem sempre a aceitação é total. E nós temos exemplos de empresas globais, como é o caso da Coca-Cola, que faz adaptações na sua própria fórmula de acordo com a realidade e o gosto local, porque inclusive adicionando pouco ou mais açúcar para aproximar-se o quê? De algo que hoje tem um papel relevante na entrada em mercados internacionais, que é o gosto, os costumes, a religião. Temos empresas bem-sucedidas, como é o caso da Sadia e da Perdigão, e que fazem do abate dos animais um ritual religioso para atender determinados mercados, como o caso do mundo árabe. Então, você tem que realmente tomar cuidados em relação à observação da realidade local, inclusive logística, geográfica, a questão, por exemplo, ligada à infraestrutura de portos, aeroportos. Temos o caso, se eu não me engano, da própria Zara, que faz com que, onde os produtos são produzidos, não fiquem distantes dos mercados consumidores mais do que 36 horas de voo. Boa parte escoa. É claro que é por aviões. Então, você tem aí questões logísticas e de infraestrutura que precisam estar muito bem linkadas com o processo de expansão e internacionalização das empresas. Eu entendi. O McDonald's também é uma empresa que tem essa preocupação, não é? De adaptar os seus produtos à cultura do local, digamos assim, né? Exatamente. O McDonald's é um excelente exemplo. Temos o caso da Índia. Se nós falarmos que pela cultura local não se consome carne, o McDonald's desenvolveu um produto onde você tem na sua fórmula, na sua composição, o uso da soja. Isso permite que se tenha um hambúrguer de soja vendido amplamente em lojas indianas. Recentemente eu estive na Argentina e percebi que aquilo que nós chamamos de Mac Chicken aqui no Brasil, lá se chama-se Mac Podio, para se adaptar justamente à linguagem local. Então, não só na comunicação, como também na construção do produto, temos, dentro de uma mesma empresa, temos situações dessa natureza. E quem cuida disso é o marketing. Quem cuida desse é o profissional da área de marketing, que cuida de todos esses aspectos. De todos os aspectos. O marketing se integra cada vez mais dentro da estratégia da empresa e o seu corpo profissional não para de aumentar dentro das mais variadas especialidades. Então, vamos dizer, numa posição mais tradicional, o marketing seria chamado apenas para dar o lado comunicacional. Não, ele participa de todas as etapas da produção, da pesquisa e, acima de tudo, na sintonia com o mercado, com os acontecimentos, para que a empresa sempre se coloque numa posição estratégica privilegiada diante de tudo aquilo que acontece no mundo, quer dizer, não só na região de atuação, como também no mundo inteiro. Porque o aspecto concorrencial hoje é tão veloz, ele ele chega de uma forma tão, às vezes, violenta, que não podemos dizer que não foi avisado antes. Então, há, vamos dizer, sintomas, né, que podem ser captados a partir de uma boa pesquisa, a partir de um bom levantamento de dados, de análise acuradas em relação ao que está acontecendo nos meios ambientes. E o nosso profissional de marketing aqui no Brasil, ele está preparado para esse tipo de trabalho? Você acha que os nossos profissionais
de maneira geral, né, eles estão bem preparados para atuar nesse marketing internacional, digamos assim? Eles têm conhecimento dos mercados, enfim, está preparado ou não para enfrentar isso? Nós temos hoje excelentes escolas no Brasil que são, inclusive, referência não só local como internacional. E também muitas das experiências que nós vivenciamos aqui no Brasil são também motivo de pesquisa e também de visita de especialistas internacionais. Ah, é? Vem para cá? Nós tivemos, mesmo que isso tenha ficado um pouquinho no passado, processos inflacionários, nós lidamos com dificuldades internas muito grandes em relação à logística, em relação à infraestrutura, mudanças grandes também no próprio mercado consumidor, se em conta, por exemplo, que hoje, em 207 milhões de habitantes aproximadamente que tem o Brasil, pelo menos na última indicativo do IBGE, nós temos quase metade desse grupo naquilo que a gente chamaria de nova classe média. E isso fez uma mudança muito grande no comportamento do consumidor, talvez uma das maiores mudanças no comportamento socioeconômico no mundo. E quando a gente fala de um contingente de pessoas, de aproximadamente 110 milhões de pessoas, é 1,5 vezes a população da Alemanha e quase 2 vezes a população da França. Então, estamos falando em um mercado extremamente grande. Então, é um desafio esse processo de inovação faz com que o profissional de marketing aqui no Brasil, ele tenha, ou por formação, ou por estímulo e motivação, algo que nem sempre acontece em mercados mais maduros. Como é o caso da União Europeia, Estados Unidos. Já estão mais estabilizados e tudo mais. Exatamente. Vamos falar de uma outra área importante que tem crescido muito, que é o comércio eletrônico, né? Que aqui no Brasil deve atingir 34 bilhões de reais esse ano, que é um número bastante expressivo, né? O número de consumidores também está mudando e deve aumentar para 55 milhões de pessoas. Isto é, o brasileiro parece que está se acostumando a utilizar o comércio eletrônico. Agora, apesar disso, talvez por causa desse grande crescimento rápido, existem muitas reclamações no PROCON, não é, a respeito desse comércio eletrônico. Quais são os principais motivos que levam a tanta reclamação? Quais são os impactos negativos que essas reclamações podem trazer para a vida dos consumidores, por exemplo? O processo do comércio eletrônico é algo muito recente no Brasil e ainda estamos assim longe de atingirmos uma maturidade, até porque o percentual de pessoas que se utilizam do comércio eletrônico proporcionalmente aos demais meios ainda é relativamente baixo. Tá? E um dos motivos que levam é a desconfiança em relação ao processo. E quando eu falo comércio eletrônico, eu costumo abranger um pouco mais, inclusive transações bancárias. Sim. Nós temos desconfiança em relação a senhas, nós temos desconfiança em relação à entrega de produto. Até com bons motivos para isso de vez em quando, né? Exatamente. Né? Temos desconfiança em relação à utilização do próprio cartão de crédito na transação. Ainda temos algumas imperfeições, eu falo no caso específico do varejo, em relação às promessas que são feitas nos próprios sites de oferta, como, por exemplo, a promessa de entrega um determinado produto e que isso não se confirma posteriormente. Então, isso cria no consumidor uma certa desconfiança, já que no meio físico, muitas das vezes ele teria, vamos dizer, uma solução mais rápida. No meio virtual, esse processo não está totalmente resolvido. Então, entre as operações que saem nos sites de queixas do consumidor, de reclamações, não tenho dúvida alguma que o comércio eletrônico está encabeçando. Eu me lembro que recentemente eu vi uma entrevista de uma presidente de uma grande rede de varejo e ela comentou que estamos apanhando, mas estamos aprendendo. Então, muita gente se lançou, vamos dizer, dentro do comércio eletrônico, ainda engatinhando, mas lembrando que a mesma operação do meio físico não pode se repetir dentro do meio virtual. O professor Kotler, ele colocou uma coisa muito interessante. Quando indagado, como ele recomeçaria a carreira dele, não é? Então, ele falou assim, olha, eu me dedicaria ao marketing digital, porque existe um potencial imenso a ser descoberto daqui por diante.
Então, você tem aí o comércio eletrônico e o chamado marketing digital, aí usando ferramentas mais avançadas de conhecimento do consumidor e de uma forma muito rápida, de maneira que você possa, numa fração de segundos, detectar comportamentos, tendências, preferências, tá? E transformar isso numa área de interatividade, ou seja, eu, empresa, sou capaz de devolver ao cliente aquilo que ele de fato deseja, na medida que aquelas pistas que ele foi capaz de deixar sejam decodificadas por minha empresa e devolvidas numa forma de oferta que lhe atraia e o motive. É interessante mesmo, é um desafio, né? É um desafio. É uma coisa nova, não é? É. E realmente o jeito de aprender é fazendo, né? Aprender fazendo. Não tem outra maneira de você testar. Uma outra área que tem crescido muito aqui no Brasil é a área da telefonia celular, telefonia móvel, né? O Brasil atingiu agora 270 milhões de linhas ativas, quer dizer, mais linhas do que população. E pela primeira vez, de acordo com a Anatel, metade das casas brasileiras não tem linha telefônica fixa, tem uma linha telefônica móvel, né? O que antigamente era objeto de desejo, aquela linha fixa, não é? Que você pagava em prestações e que era até colocado no imposto de renda, né? Como um bem, hoje isso não vale absolutamente nada. Então o telefone fixo é uma... Agora, o que justifica esse sucesso da telefonia celular no Brasil? Por quê? Por que esse sucesso tão grande que leva 270 milhões de linhas em funcionamento num país que não tem esse número de habitantes? A telefonia celular é um fenômeno. Em pouco mais de 20 anos, não mais do que isso, e saiu do topo, ou seja, que era um produto consumido principalmente pelas pessoas de maior poder aquisitivo e conseguiu descer a todas as camadas sociais. Isso se deve, evidentemente, aos investimentos que foram feitos nesse período, tornando a telefonia celular muito mais acessível. E da parte das empresas, também com a oferta de desde aparelhos, como também planos que tornaram essa acessibilidade maior. Temos a questão do pós-pago e do pré-pago. No Brasil se tornou realmente o pré-pago principalmente um fenômeno, porque as pessoas vão calibrando as suas contas de acordo com o seu próprio bolso. O bolso, não é? Então faz com que, vamos dizer, mesmo que a pessoa não tenha muito recurso, mas gastando 20, 30 reais, ela pode manter pelo menos aquela linha em funcionamento para alguma das funções básicas. Mas lembrando que os aparelhos e também as funções e aplicativos hoje aumentaram razoavelmente, de maneira que você tenha no bolso o acesso às principais transações que você faz no dia. Então, como instrumento de comunicação, como instrumento transacional, você movimenta contas, você baixa arquivos, você monta apresentações, ou seja, a mobilidade combinada com as necessidades mais abrangentes e os aplicativos que são colocados à disposição na telefonia celular fazem com que ele tenha um apelo fabuloso. E também essa convergência, onde você tem bancos, você tem o varejo, você tem várias empresas que, inclusive, na área de comunicação, por exemplo, onde você tem acesso a programas específicos da TV por assinatura, tudo isso faz com que esse instrumento ele seja extremamente rico. Tá? E podendo ser levado para qualquer lugar. O telefone celular deixou de ser apenas um telefone celular, né? Hoje ele é um equipamento, é um computador, né? E eu acho que tudo isso realmente facilita na venda desse produto ou desse serviço. E o número é muito grande, né? 270 bilhões de linhas. Né? O mercado estima que nós vamos ter, provavelmente, um número de linhas em breve, tá? Equivalente a 2 vezes a população brasileira. Então, isso representa, faz com que se deduza que existem pessoas que tenham um número de linhas, mais de uma, 2, 3, né? De acordo com a sua necessidade. Inclusive, do aspecto concorrencial é importante frisar, porque os planos também mudam. Então, esse foi um dos aspectos dentro da telefonia celular que mudou realmente, vamos dizer, o acesso a esse serviço dentro de um contexto de um país continental como o Brasil.
de maneira que as linhas fixas, na verdade o Brasil sempre queima etapas, né? A gente sempre pula. Mal tínhamos consolidado a questão da telefonia fixa e já subimos ao patamar da telefonia móvel com uma rapidez muito grande. Né? Então isso, de certa forma, coloca de forma disseminada na população brasileira. Agora, é claro que ainda há muitas melhorias, principalmente na questão das transmissões. Porque tem regiões que realmente são regiões de baixíssima frequência em que você não consegue realmente acessar. Não é? Agora, o número de reclamações também é alto, né? A gente estava falando do comércio eletrônico, do PROCON, mas também acho que, se não me engano, o primeiro lugar de reclamação está com o pessoal da telefonia móvel, né? Talvez também pela quantidade, né, quer dizer, 270 bilhões. Eu não sei se você tem essa informação, mas o Brasil estaria colocado, em termos de usuário, né, e população, seria o quê? Qual a classificação do Brasil? Hoje o Brasil está entre os 10 maiores mercados mundiais. Então, isso já dá uma posição e um interesse. Quer dizer, proporcional à população, poderíamos dizer que países como a Finlândia teria realmente chega a quase 100% da população. Então, levando em consideração as condições socioeconômicas brasileiras e também geográficas, porque há limitações na utilização no território nacional. Então, tem áreas que realmente, até mesmo aqui em São Paulo, a gente percebe que tem certas áreas que a gente não consegue receber ou fazer chamadas, né? É verdade. Trocar mensagens. É verdade. E nós temos aí visto a ascensão da classe média, a nova classe média, a classe C. Hoje são mais de 100 milhões de pessoas, não é? 53% da população brasileira, que chegou ao mercado para consumir, não é verdade? E ele quer comprar tudo, não é? Roupa, eletrodomésticos, eletrônico, carro, etc. E o desafio para o pessoal do marketing, me parece, é como adequar produtos e serviços que sempre foram feitos para uma determinada classe a esse novo comprador. Quer dizer, como é que eu identifico os desejos desse comprador, os desejos ocultos dele? Como é que eu desenvolvo novos produtos e novos serviços para atender a essa demanda? A denominação nova classe média é um conceito muito abrangente que abrange aproximadamente 112 milhões de pessoas. 112 milhões de pessoas numa faixa de renda, vamos dizer, relativamente elástica, não pode dar uma visão de conjunto, dá uma visão de potencial total. Porém, qual é o cuidado que as empresas devem ter? Durante muito tempo, principalmente as grandes empresas, se habituaram a trabalhar para o topo, produtos desenvolvidos principalmente para a classe AB. Evidente que depois de um tempo você chegava aos níveis mais baixos. Mas, nesse momento, você percebe que existe um desejo coletivo e, evidentemente, um acesso por uma questão de renda e de emprego, que as duas coisas é que movimentam o mercado, tá? E que, nesse caso, mudaram bastante aqui no Brasil. Proporcionado pela renda e emprego, você tem acesso a mais informação, a mais produtos, porém, as empresas tiveram que redesenhar aquilo que sempre fizeram, desenvolvendo produtos mais acessíveis. Acabamos de citar o caso da telefonia celular. Que se você perguntar, uma pessoa que hoje ocupa, por exemplo, uma função de empregada doméstica, teria condições de ter, algum tempo atrás, um telefone celular? Não. Mas com o salário que ela ganha hoje, pelo menos uma linha básica pré-paga, ela conseguiria realmente adquirir. A mesma coisa acontece com eletrodomésticos, acontece com outros produtos que a partir do redesign, ou seja, menor sofisticação no sentido funcional, mas, acima de tudo, com beleza. As pessoas também procuram algo esteticamente interessante. Ela reforma sua cozinha, o seu quarto. Então, alguns produtos se tornaram mais acessíveis nesse aspecto. E, logo, atendendo a esse grupo bastante numeroso e de renda mais baixa. Uma outra coisa também importante no Brasil de frisar é o aspecto crédito. Até outro dia eu vi um consultor comentando, o Brasil é o único país que o luxo você paga em 10 parcelas. Eu diria que tudo se paga em 10 parcelas. É verdade. Em qualquer lugar como as pessoas calculam, né? Calculam. Em 10 parcelas. Tudo em 10 parcelas. Então, no fundo, o que se quer é qual o impacto que aquela parcela tem dentro do meu orçamento. Não o preço total, né? E não o preço exatamente total. Então, isso, de certa forma, apressa, vamos dizer, a satisfação de um desejo, quer dizer, aquela coisa latente, né, que está muito ligado
aos produtos e serviços, né? E que o marketing, evidentemente, capta e procura influenciar dentro da cadeia produtiva, fazer com que essa satisfação se torne efetiva, tangível, seja em serviços, seja em produtos que, vamos dizer, que tenham uma maior tangibilidade. Tá certo. E é sempre um desafio para o pessoal do marketing, né? Atender essa nova Tem que população ficar sempre antenado. que vai chegando. No fundo, a gente não para nunca, né? Porque verdade. as mudanças na sociedade, muitas das vezes, são mais rápidas do que a mudança nas empresas. É verdade. Renato, estamos chegando ao final. Infelizmente, passou rápido o tempo, mas a gente ainda tinha muita coisa para conversar. Talvez você possa voltar aqui numa próxima oportunidade, um novo convite, para continuar essa conversa tão interessante. E eu deixo aí para suas despedidas, se você quiser deixar um meio de contato, um e-mail, fique à vontade, se despedindo do pessoal. Bom, eu desejo para aqueles que estão assistindo, caso queiram realmente me contatar para alguma pergunta, alguma dúvida, o meu e-mail é ravs.academic@gmail.com. E um recado que eu deixo é que a gente precisa cada vez mais inovar. Não devemos nos contentar com o lugar comum. E, acima de tudo, nos colocar de forma antenada com os acontecimentos, porque, como eu citei agora há pouco, as mudanças sociais, a cultura, no sentido mais abrangente, seja no Brasil, seja no mundo, toma um ritmo muito veloz. E nós precisamos decodificar. E decodificar exige talento, análise e, acima de tudo, a ousadia. Isso mesmo. E o Renato, além de consultor, empreendedor e professor universitário, é palestrante também. Então, se houver interesse em contactá-lo para palestras, ele deixou aí o e-mail, fique à vontade. Renato, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo e esperamos numa nova oportunidade. Okay? E agradeço a você também que estava nos assistindo até agora e o convido para o nosso próximo programa, Conversando sobre Gestão. Até lá, muito obrigado.